Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E hoje nós vamos retratar mais uma empresa do ramo da construção civil. A construção civil é que é um dos ramos de atividade aqui no Brasil que mais gera emprego, mais gera renda, mais gera desenvolvimento e que naturalmente a construção civil ela trabalha com altos e baixos, tem momentos maravilhosos, né, que é o auge da construção civil, daqui a pouco ela está lá embaixo de volta, enfim, vamos retratar um pouquinho uma das empresas que é símbolo exatamente de tudo isso que nós estamos falando. E essa empresa foi indicada aqui por um dos nossos inscritos, pelo JBS Bueno. Oi, JBS Bueno, um prazer ter você conosco, seja sempre bem-vindo, obrigado pela participação, obrigado pela sugestão, eu espero poder corresponder às suas expectativas. E você, caso queira análise de alguma empresa, é fácil, basta entrar aqui no canal Silas Degraf, faça a sua inscrição também, dá o like e venha junto conosco nesse processo de construção e repartição de conhecimento. E a empresa solicitada lá pelo JBS Bueno é a PDG. A PDG, quem não conhece a PDG que foi uma das maiores construtoras aqui do Brasil, né? Passou aí, teve uma fase maravilhosa, aí, principalmente ali entre os anos 2006 até 2010, foi o auge da PDG. E vamos ver como é que está a PDG hoje, né? Que enfrentou diversas dificuldades. Mas, para isso, vamos contar a história desde o começo. E a história desde o começo começa lá em 2003, quando dentro do Banco Pactual surge a ideia de fazer investimentos no setor de construção civil. E aí, com isso, já começaram a comprar algumas construtoras para começar o desenvolvimento desse segmento dentro do banco. Só que daí na sequência eles desmembraram do banco e quem ficou no comando daí da PDG foi o José Antônio Grabowski e também o Michel Urman. Os dois faziam parte do Banco Pactual e saíram para tocar a PDG. E daí na sequência a ideia o que era? Era ir comprando construtoras, mantendo a parte operacional na mão, né, dos antigos proprietários e eles fazendo toda a parte da gestão financeira. E o negócio começou a ir bem, e principalmente porque pegou aquele auge da construção civil ali entre 2006, 2007, 2008, aí a PDG espalhou obras por todo o Brasil e inclusive, dentre essas construtoras que foram compradas na sequência ali pela PDG, as grandes construtoras a Goldfarb, a CHL, a LN Participações, a Agri, e fez com que a PDG fosse talvez a maior construtora do Brasil, em alguns determinados momentos ali, a maior construtora do Brasil. E tudo vinha bem, até começar o desmoronamento, né, de toda a economia. Mas antes disso, o André Esteves do Banco Pactual caiu fora. Tá? E aí quem entrou de sócio, que ficou como parte ali da composição societária, foi um fundo de investimentos. Né? E aí na sequência, então, quando começa aquela crise econômica, a PDG, para crescer, se alavancou através de endividamento, tinha um grande banco de estoque ali de imóveis, né, de terrenos, só que o endividamento alto e as vendas começaram a cair, e aí ela começou a enfrentar diversas dificuldades. E a partir de 2012, daí começaram uma série de dificuldades e começou a acumular prejuízos. E esses prejuízos aí tentaram a renegociação de dívidas e aí, não tendo êxito nessa renegociação de dívidas, não tiveram alternativa a não ser pedir a recuperação judicial no ano de 2017. E aí começou então todo o processo de recuperação judicial em 2017, recuperação judicial essa que terminou no ano de 2021, porém deixou inúmeras sequelas, como a gente vai ver através dos números da empresa. Agora, recentemente, já estão tentando ali também através de um lançamento chamado Verne, que envolve desde a administração dos imóveis, a parte de segurança, enfim, toda a parte não só da construção, mas também da administração dos imóveis. Então é mais uma tentativa aí que eles estão tendo para fazer com que a PDG volte a ser o que era, o que vai ser muito difícil, até porque o estrago foi muito grande. Mas vamos ver nos números como que está a situação da PDG. Tanto eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. Então, vamos aos números.
E aqui estamos então com as demonstrações contábeis da PDG Realty S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também do primeiro trimestre do ano de 2022. E vamos ver através dos números como que vem sendo esse processo de recuperação da empresa, enfim, todo o estrago que foi feito na empresa, com toda a crise que se abateu sobre ela, com toda a trajetória que a gente acabou de retratar aqui para vocês. Começando pelo ano de 2019, a empresa tinha dentro do seu patrimônio 1.934 bilhões de reais, todos os bens e direitos que existiam dentro do patrimônio da empresa. E aqui, grande parte desse valor era capital de giro, 1.494 milhões, 77,2%. A empresa possuía em caixa 118 milhões de reais em 2019. Tinha contas a receber de 195 milhões e possuía estoques de imóveis destinados à venda de 1.162 milhões de reais. Já para 2020, a empresa reduz um pouco seu tamanho e vai para 1.730 milhões de reais. O capital de giro também cai para 1.365. Apesar do aumento da representatividade dele sobre o ativo, né, mas ele ficou menor. E aí o caixa aqui praticamente estável, com 121 milhões, aumenta um pouquinho contas a receber, mas diminui também os estoques que fecham com 1 bilhão e 6. Já em 2021, a empresa aí encolhe bastante, ela cai para 1 bilhão 275 milhões. Então, você veja uma empresa de 1.900, cai para 1.700, cai para 1.200, e o capital de giro agora fecha em 1 bilhão de reais, 78,4%. Diminui o volume de dinheiro em caixa, 98 milhões, diminui um pouquinho mais aqui ou contas a receber, e os estoques caem significativamente aqui de 1 bilhão para 678 milhões de reais. Chegando agora no primeiro trimestre do ano de 2022, mais um pequeno encolhimento na empresa que fecha com ativo total de 1 bilhão 221 milhões de reais. O capital de giro, o ativo circulante que fechou em 970 milhões de reais, o volume de dinheiro em caixa permanece praticamente estável em relação a dezembro, com 97 milhões em caixa. Diminui aqui um pouco mais o contas a receber, 187 milhões, e os estoques praticamente permanecem estáveis nesse começo do ano de 2022. Então está aqui como que está se comportando o capital de giro e percebido aqui o encolhimento na empresa ao longo desse período. Já na parte de endividamento, agora sim, agora aqui a gente começa a ver um filme de terror, né? Todo o passivo circulante são as dívidas de curto prazo, todo o passivo não circulante são as dívidas de longo prazo. Então vejam que em 2019 a empresa tinha um ativo total de 1 bilhão 934, tudo que ela tinha, 1.934, e ela devia 6 bilhões 858 milhões. Então o que acontece? A dívida dela correspondia a 354% do que ela tinha. E aí, consequentemente, o PL é negativo com 4 bilhões 923 milhões. Quer dizer, os acionistas teriam que botar 4 bilhões 923 milhões na empresa só para zerar a situação da empresa. Isso devido ao quê? A esse item aqui, ó, prejuízos acumulados, que só que vinha se acumulando desde os anos anteriores, ainda tem 11 bilhões de prejuízos acumulados. Já no ano de 2020, o cenário praticamente permanece o mesmo, né? 7 bilhões 115 de dívida para um patrimônio de 1 bilhão 730 e o PL é negativo, 5.384. Em 2021, está aqui, ó, 6.487, uma diminuição aqui no volume das dívidas, né? Então a gente observa aqui que a empresa diminuiu um pouco as suas dívidas, mas o PL permanece negativo em 5 bilhões 211, uma dívida de 6.487 para um patrimônio de 1.275. Então, quando nós observamos aqui essa diminuição aqui do patrimônio da empresa entre 2020 e 2021, o que aconteceu? Até essa diminuição de patrimônio foi justamente para diminuir um pouco das dívidas da empresa, tanto é que elas caem aqui para 6.487. Porém, o PL continua no mesmo patamar lá, 5 bilhões negativo e carregando aqui os prejuízos acumulados. Em 2022, agora em março, continua na mesma balada, 5 bilhões de PL negativo, 6 bilhões 388 de dívida para um patrimônio de 1.221. Então veja como a situação da empresa é bastante complicada. Já em termos de resultados, em 2019, a empresa só faturou 300 milhões de reais. Então, para quem tem uma dívida de 6 bilhões 858, ela só faturou 300 milhões de reais. Em 2020, o faturamento cai para 208 milhões de reais. Em 2021, ameaça que um aumento vai para 432 milhões de reais, mostrando ali uma tentativa ali de recuperação dos seus números, 432 milhões.
E agora, nos 3 primeiros meses do ano, a empresa registra, né, uma receita líquida de vendas de apenas 7 milhões e 816, né, de acordo com o balanço do primeiro trimestre de 2022 apresentado pela companhia. E os resultados obtidos, 909 milhões de prejuízo em 2019. Então veja que faturou 300 e perdeu 900, né? Em 2020 faturou 200, perdeu 456 milhões. Prejuízo, aquele 456 milhões em 2020. Em 2021, um prejuízo de 121 milhões. Então, quer dizer, aos poucos a empresa vem reduzindo o prejuízo. E agora, nesses primeiros meses do ano, tem um lucro aqui de 44 milhões 912. Porém, ao analisarmos esse lucro, vamos perceber que ele não é decorrente da operação. Por quê? Porque nós temos aqui uma receita líquida de vendas e temos o custo para vender esses imóveis aqui. Então, quer dizer, fechou ainda com um prejuízo de 10 milhões na venda dos imóveis. Aí ela pagou as suas despesas operacionais de 108 milhões, fechou com prejuízo de 108 milhões 438. Então vejo que a operação fechando aqui com prejuízo. Aí ela pagou despesas financeiras 173 milhões, fechou com prejuízo de 281 milhões. Aí teve crédito de impostos referentes sobre o lucro, que na verdade não teve lucro, como vem acumulando prejuízo, então crédito de impostos sobre os prejuízos que ela vem tendo seguidamente. E aí com isso ela tem um lucro. Então quer dizer, o lucro dela não vem em decorrência da operação, né? Então tá aqui o resultado da operação, ele acaba fechando aqui, ó, nesse resultado operacional 108 milhões negativo, isso sem contar as despesas financeiras. Não vou trazer para vocês aqui os gráficos que geralmente a gente apresenta sobre a liquidez, porque a liquidez, como ela é medida? Ela é medida aqui, ó, o que a empresa tem, 970 milhões, né, sobre o que ela deve, 3 bilhões, então quer dizer, a liquidez terrível, né? Não vou trazer também o gráfico de endividamento, porque o endividamento vai mostrar esse filme de terror aqui, ó, 354% de dívida, 400% de dívida, 500% de dívida, 522% de dívida, né? Então também é uns números assustadores. E também não trago aqui o gráfico sobre os resultados, porque os resultados praticamente não existem, né? Então todos os gráficos eles seriam negativos, todos os índices de rentabilidade negativos. Também não vou trazer para vocês aquele quadro com os outros indicadores, valor patrimonial, porque não existe valor patrimonial. O valor patrimonial é esse patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então, quer dizer, não existe o valor patrimonial, né? O que existe sim é o valor de mercado, né? E aí, consequentemente, não temos lucro por ação, não temos dividendo por ação, e a relação preço/lucro também é uma relação inexistente. Mas então, vamos trazer apenas o valor de mercado. E o valor de mercado é exibido aqui, ó, por esse quadro aqui, extraído no dia 19 de maio, né, que são as últimas informações obtidas aqui da companhia, onde nós vamos trazer os últimos 5 anos do valor das ações da PDG. Então lá no ano de 2017, em maio de 2017, as ações cotadas na faixa de R$20. Aí ela dá uma subidinha, vai para R$24 e aí começa a despencar, né? Aí despenca, cai a R$3,90 ali no final do ano de 2018, tenta ali uma reação, volta lá para a faixa dos R$13, não se sustenta e volta a cair, daí vai trabalhando ali com algumas oscilações na faixa de R$5, depois passa a trabalhar na faixa de R$3, sofre ali algumas oscilações e agora, por fim, ela vem trabalhando aí com uma faixa de R$1,30, R$1,40, é o valor de cada ação da PDG. Então, por aqui você vê os momentos onde a ação teve um valor mais alto e agora, quando ela está aqui no fundo do seu poço. Tá, então, mais uma empresa analisada. E como a gente falou anteriormente lá, o setor da construção civil é um dos setores mais significativos aqui em termos de geração de empregos. E quando a construção civil vai bem, ela puxa toda uma cadeia de empresas, né, para que a economia, de uma forma geral, ande, mas para que a construção civil possa ir bem, naturalmente que nós temos aqui alguns fatores, né, como a economia ela tem que estar andando bem, consequentemente tem que ter emprego, geração de renda, para que as pessoas possam comprar imóveis. E aí, naturalmente, como o imóvel é um ativo caro, então naturalmente que para vender imóvel é através de financiamentos. E aí para os financiamentos nós temos que ter
uma população com baixo nível de endividamento, nós temos que ter limites de crédito para operações envolvendo financiamento e construção civil, e nós precisamos ter juros baixos, que é o que não está ocorrendo atualmente. Então, hoje a gente está com uma queda de renda da população de uma forma geral, estamos aí com uma inflação alta e estamos também com uma taxa de juros extremamente alta. Então, quer dizer, esse ano aqui para a construção civil vai ser um ano muito desafiador. E aí, naturalmente, que a gente fica torcendo aqui para que a nossa economia comece a andar, para que tudo comece a se normalizar, e ao se normalizar, que tudo possa acontecer novamente, né, da maneira como já foi um dia. Esperamos que o Brasil tome jeito, encontre o seu caminho, e aí, consequentemente, possa gerar emprego para todo mundo, possa gerar renda para todo mundo. E quem investe em ações, quem compra ações, o que está fazendo? Está justamente fazendo investimento nessas empresas para o seu desenvolvimento, e aí a gente fica aqui na torcida, para que não só a economia, a renda e o emprego vão bem, mas para que todos os investidores possam ter retorno dos investimentos que estão fazendo dentro da atividade econômica. Dito isso, bons investimentos para vocês.